Capítulo 5. O Hierofante. Significação, o Papa, o Sumo Sacerdote, a tradição viva. O Hierofante é um mestre que revela para a gente os mistérios. O professor que ensina a gente a traduzir a linguagem universal dos símbolos, dos arquétipos e das leis naturais que estruturam a nossa realidade. Ele é o elo entre o conhecimento que a gente adquire e o sentido que a nossa alma tanto procura. Quando o louco se coloca de frente para o hierofante, a jornada dele muda. O mundo e a vida deixam de ser uma experiência imediata e efêmera e passam a ser experiência transmitida, ensinada, né? E passam a ter significado. Hoje a gente vai acessar os códigos, os símbolos, as sombras e revelações do Arcano 5, Papa, Mago do Eterno. E se você está aqui, é porque você já ouviu o chamado da sabedoria que atravessa os tempos. E sábio é aquele que sabe ouvir. Prazer, eu me chamo Lady K. Sou uma dobradora de éter e para você, eu também sou o Hierofante. Bem-vindos à tribo dos dobradores de éter. Se você chegou aqui por acaso, acaso já não é mais. Eu me chamo Lady K e esse estudo aqui eu fiz pensando em você que sempre quis aprender os mistérios por trás de cada carta, mas nunca teve oportunidade ou dinheiro para aprender a interpretação dos iniciados que criaram e decodificaram os símbolos dessa arte sagrada dividida em 78 peças. Esse estudo vai pelo viés hermético, então é um estudo profundo e denso para quem tem vontade e curiosidade genuína de aprender o tarô. Nessa série, então, a gente não vai falar muito sobre a abordagem pop do tarô, porque já tem bastante desse conteúdo aqui no YouTube. No Codex Arcana você vai aprender de onde vem o significado dos arcanos e assim a sua leitura vai ficar muito mais fluida e rica, sem ficar presa a palavras-chave, né? Então toda sexta tem um vídeo novo, toda quinta-noite tem live para tirar dúvidas e todo dia um shorts com conteúdo inédito sobre o arcano da semana. Então já me segue para não me perder no oceano do seu algoritmo e porque também tarô é troca, né? E esse canal só vai ter continuidade se você estiver comigo. Faz uma pausa agora, dá um like aqui nesse vídeo e principalmente se inscreva no canal, porque é se inscrevendo que você me anima a trazer o próximo vídeo. Quando você se manifesta, você mantém viva a dobra do éter. Obrigada pelo apoio, bora lá e que machou! Dobradora de éter. A palavra hierofante era o título dado para os sacerdotes dos mistérios eleusianos e significa literalmente aquele que revela os segredos. O hierofante fala sobre os mistérios abertamente para as pessoas. Se você olhar para as cartas que a gente estudou até agora, você vai ver que ele é o primeiro dos arquétipos que tem mais gente com ele. Todos os outros arquétipos que a gente viu estavam sozinhos, em um plano bem elevado, mas esse está acessível para nós. E a gente vai até ele para buscar a iniciação. Ele geralmente aparece como um guru ou um padre, e é meio andrógeno, assim, e tem até uma vertente esotérica que associa a lenda da papisa Joana com esse arcano, e não a sacerdotisa. Mas sei lá, por mais curiosa que seja nessa informação, eu mesma não consigo ver a ligação entre o Arcano 5 e a lenda dela, a não ser no aspecto sombra, sobre nem toda autoridade de poder ser o que parece ser, ou o que diz ser. Se você consegue ver de outra forma, já deixa seu insight aqui nos comentários, por favor. Mas enfim, o que é essa linguagem universal que o hierofante ensina? Segundo Jung e as escolas esotéricas, o universo se expressa através de arquétipos, que são padrões universais que aparecem em mitos, sonhos, símbolos, rituais, cartas do tarô, e padrões de comportamento. Arquétipo é o que faz um símbolo ser reconhecido por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, mesmo que eu não explique nada para você. Você reconhece essas imagens, você reconhece um símbolo, por exemplo, a mãe. Você sabe o que significa, o que simboliza a mãe, o que é uma mãe. O sábio, a sombra, o herói, o portal, a máscara. Essa é a gramática do universo simbólico.
Na tradição hermética, o universo é organizado por esses princípios simbólicos que se manifestam em nível astrológico, cabalístico, alquímico, psicológico e natural também. Então, por isso, o mesmo princípio aparece de forma diferente, mas tem o mesmo significado, né? Tipo, se a gente for falar do mago, Mercúrio é igual ao mago, que é igual ao roda, que é igual à consciência, que é igual ao intelecto, que é igual ao verbo. Isso é linguagem universal. Assim como os números, eles não são só sobre matemática. Eles têm qualidade, força, vibração, né? Tipo, o 1 é um ponto e inicia, o 2 é uma linha e divide, né? O 3 multiplica, o 4 estrutura, o 5 rompe o quadrado, o 6 harmoniza, etc. A ordem e as qualidades dos números, elas não foram inventadas, né? Elas foram percebidas. Isso é linguagem universal. Tudo é construído ou entendido por nós através de princípios de correspondência, de polaridade, de ritmo, de causa e efeito, né? E o tarô é simplesmente uma coleção organizada desses princípios. E é o Hierofante quem ensina a gente a entender e falar essa linguagem universal. Ele e a sacerdotisa são guardiões da mesma sabedoria. A diferença é que a sacerdotisa, ela guarda, né? Deixa escondido. E o Papa revela e passa essa sabedoria para a gente. Então, de certa forma, ele é o oposto dela nesse contexto, né? Porque ele é o professor que ajuda a gente a entender a língua que o universo fala, que é o quê? Justamente a linguagem não verbal da sacerdotisa, né? Os arquétipos, os símbolos e tal. Então, em alguns decks, inclusive, ele se chama Papa e ela Papisa, né? Olha elas uma do lado da outra, como elas são parecidas, né? A Papisa guarda o mistério, o Papa compartilha o mistério. A Papisa vela, o Papa revela. Não é interessante? No tarô, a gente decifra, né, decodifica o Hierofante através de 3 chaves simbólicas. A tradição, que é a primeira, né, que é o Hierofante como o guardião da tradição. Ele não cria o conhecimento do zero, ele recebe, preserva e transmite, passa o conhecimento de geração para geração. Né? Aqui entra forte a ideia da iniciação, que é alguém que já percorreu o caminho e agora ensina os outros como andar nesse caminho. Né? A segunda chave simbólica é a lei, né? Simbólica mesmo, a ordem. Diferente do imperador, que é a lei civil e externa, o Hierofante ele representa a lei simbólica, que são os valores, os códigos morais, a ética, o certo e errado de um grupo, né? Então aqui é tipo, aqui é assim que se faz porque sempre foi assim. Né? Essa chave aqui explica tanto o lado dele de dar sentido e pertencimento, quanto o lado opressor também, né? Dos dogmas, da obediência pela culpa, aquela coisa de ser bem rígido, né? A terceira chave é a mediação entre o humano e o sagrado. Que o Hierofante é o pontífice, que é do latim pontifex, construtor de pontes, que conecta céu e terra, né? Que conecta divino com humano, invisível com visível. Por isso ele aparece sempre ou como padre, mestre, professor, né? Xamã. Aqui ele é alguém que traduz o mistério de forma compreensível para nós, buscadores. Então a síntese das 3 chaves é ele: tradição como conhecimento e a cultura que já existia antes de você, né, da gente existir. A segunda é a lei simbólica, que são os valores que dão sentido para a vida e pertencimento, né, para um grupo. E a terceira chave é a mediação, como a ponte entre o sagrado e o humano. Beleza? Então esse arcano, ele se manifesta de 2 formas na nossa vida. A primeira é o professor de carne e osso. Né? O 5 é o primeiro número realmente humano, porque ele une o espírito com a matéria que o 4 criou, né? E por isso ele é chamado de número do ser humano encarnado, ou o número da humanidade. Então o Hierofante, nesse primeiro estágio dele, pode ser um professor, um padre,
um mestre da tradição, os pais, um senpai, né, como voz da cultura, da família, da escola, né, e até de um movimento político e ideológico também. Tudo que transmite valores morais, fé, código de conduta ou doutrina, né, porque apesar do nome e da aparência religiosa, ele não se limita só a essa esfera, né, ele ensina sobre tudo que é certo e errado, assim como também a educação formal, o jeito como o mundo funciona, né? Tipo, no mercado de trabalho, as regras de convivência, a forma de falar e de se comportar em público, o que é visto como maturidade ou imaturidade, o que é sucesso e fracasso, né? O que é uma vida normal, o que é responsabilidade, o que é compromisso, tal. Tudo isso, né, são manifestações do arquétipo do hierofante, mas ele não ensina a verdade absoluta, tá? Ele ensina padronização, ele define o que é moralmente aceitável dentro de um sistema, ele representa os valores que a gente herda, né, que é ensinado pra gente, não que foi escolhido por nós, né? Ele é o transmissor de normas e a religião é uma dessas formas, né, dele se manifestar. Você aprendendo no tarô, por exemplo, o hierofante representa o método, a estrutura de estudo, né, a tradição dos baralhos, os significados consagrados, as palavras-chave, a associação fixas, né, a ordem de aprendizado, o que cabe e o que não cabe dentro de um arcano, o que é considerado leitura séria, o que não é, entendeu? Tipo, o respeito às linhagens e às tradições, o treino, né, que é muito importante, o vocabulário comum, né, no mundo do tarô. O hierofante são os livros e as apostilas de tarô que você compra para aprender mais. Esse curso aqui, né, o Codex Arcana, que você acompanha toda sexta, o professor, a tradição que te inicia, né, e te dá chão antes de você criar a sua própria linguagem. Quando eu ensino tarô aqui, por exemplo, eu não falo só das cartas, né? Eu transmito para você referência, vocabulário, parâmetro, contexto, limite, né? Eu mostro como que esse arcano, como esse campo funciona, quais são as regras do jogo. Então, nesse sentido, eu sou hierofante, né? Eu sou quem está te iniciando, te esclarecendo, né? Estabelecendo critérios, apresentando ética e transmitindo código, né, os códigos para você, para que você possa construir a sua própria leitura. Né? Geralmente o hierofante ele se manifesta quando a gente entra em um mundo que é novo para nós, né, mas que já tem regra, como é o caso do tarô. E é sempre o hierofante que apresenta essas regras. Esse arcano representa o momento em que o louco entra em contato com um saber que não é dele, mas que carrega um valor ancestral, coletivo, espiritual, que é relevante, importante, né? O professor de carne e osso externo é a primeira forma que o hierofante usa para se manifestar na nossa vida. Né? Na primeira fase da jornada do louco, do mago até o hierofante, o louco recebeu os primeiros fundamentos para construir a identidade dele no mundo. E aqui, no Arcano 5, é o ponto em que o espírito e o ego começam a se formar a partir dessas regras. Regras que, como eu disse, não é nem o hierofante nem a gente que cria. Elas só são passadas para frente. Né? O hierofante é o grande sábio guardião do conhecimento, mas não o criador dele. Quem cria ideias novas é o mago. O hierofante só transmite tudo que já é entendido tradicionalmente como verdadeiro, válido e sagrado. Tá? E aqui o contato mais direto que a gente tem com esse arquétipo é a estrutura escolar. Uma instituição que respeita, né, com métodos, o imperador, né, que são o imperador, que são as regras, a rotina, a autoridade, né? As primeiras escolas da Europa, inclusive, elas estavam ligadas à igreja, que por séculos, inclusive, não deixou o povo sequer ter uma Bíblia. O Papa era o único intermediário entre o povo e Deus, e esse arcano representa isso. A ponte que conecta, né, o sagrado e o profano. Elas falam que o hierofante não só transmite o que é antigo, mas atualiza esse conhecimento cada geração. Por isso ele é chamado de tradição viva. Esse arcano sempre aparece quando a gente precisa reavaliar, reinterpretar crenças que a gente herdou, né,
sob a luz do presente. Tá, né, de forma atualizada, né? Hoje em dia o hierofante ele se manifesta de forma virtual também, né? Pode estar num vídeo nas redes sociais que fala para você o que é certo e errado. Tipo assim, um influenciador digital que ensina como viver, o que comer, o que vestir, né? Nas frases prontas que a gente compartilha no Facebook e no Instagram, né? Nos discursos virais, ou até na inteligência artificial, né, que repete as ideias da cultura coletiva. Tudo isso é uma forma do hierofante ir se atualizando para continuar ensinando e moldando valores. Ele continua sendo o canal entre o conhecimento aceito e quem está buscando entender o mundo, e como se manifestando aonde quer que exista a transmissão de conhecimento normativo. E atualmente as redes sociais são um dos meios, né, mais poderosos para isso. Mas o Papa não é qualquer aprendizado, não é curiosidade espontânea também, né? Ele é a educação que molda a gente como indivíduos, de que forma todo o nosso sistema de valor em todos os aspectos, não só religioso. Como ele manifesta algumas características do arquétipo do velho sábio e do salvador, a gente pode dizer que ele né, verbalizando as ideias dos militantes do vegetarianismo, por exemplo, do meio ambiente, qualquer pessoa que prega, né, com paixão religiosa as causas sociais, deixando claro que ele é o ato de esclarecer e comunicar nesses exemplos, tá? Porque os militantes eles estão manifestando também outros arquétipos, né? O rebelde, o visionário, o ativista. Então, mais uma vez, o Papa não está preso ao templo, né? Ele não se limita só à fé espiritual, ele abraça toda forma de crença com valor de verdade sagrada. Ele não é só a educação em si, mas tudo aquele que transmite, que ensina e traduz alguma coisa valiosa para você e que de alguma forma vai moldar seus valores, tá? Então eu acho que a maior necessidade do nosso tempo é encontrar significado, e o Papa é o mestre que inicia e guia a gente para o sentido da vida, né? Ele atua pela matéria, mas indica o caminho para a dimensão do ideal. Quando o louco, o espírito, recebe instruções do mundo exterior, é o hierofante que fala com ele, né? O conhecimento transmitido, como eu já falei, né, por livros, vídeos, traduções e pela palavra falada. Quando a gente é criança, o nosso hierofante são os pais e os professores, né? E conforme a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo a voz dele nas figuras de autoridade, né? Na cultura, no seio familiar. E para a pessoa consciente, conforme a gente vai crescendo, ele se transforma em mentor interno, nossa ética pessoal, nossa voz interior, que eu costumo chamar de grilo falante. Quando o louco ou o nosso espírito absorve os ensinamentos, né, que recebeu do exterior e age com consciência, o hierofante está morando dentro de nós já, como bússola moral. E aí a gente entra na camada da transformação de consciência, a iniciação. O hierofante guia o louco enquanto ele passa da ignorância para a escuta sagrada, que é a primeira disciplina do iniciado. Antes de falar, ensinar ou agir, o iniciado aprende a ouvir o que não fala alto. Por isso que a escuta sagrada está ligada ao hierofante, né? Quem transmite os mistérios também precisa saber escutar pessoas, né? Escutar o silêncio, os sonhos, porque o mistério fala só com quem sabe ouvir. A gente começa com a curiosidade infantil, mas deve desenvolver essa curiosidade até ela virar respeito pelos mistérios. Aí o símbolo começa a falar, né? E o louco começa a reconhecer a diferença entre ter fé e repetir sem pensar, discernir entre tradição viva e doutrina morta. Que nem tudo que é antigo é sagrado, né? Que nem toda voz é verdadeira, que nem todo conhecimento normativo legitimado pela repetição está correto. O hierofante, como todo professor, pode ser libertador ou aprisionador, depende do quanto o louco está disposto a escutar com consciência e não com obediência, né? E aqui pode se revelar o primeiro lado sombra da carta,
o fanatismo, né, a dependência da autoridade externa e o conformismo. Quando o arquétipo se manifesta na luz, o louco ouve o hierofante e entende que pode escolher entre acreditar ou não, obedecer ou não. Essa percepção vai criar a tensão que prepara ele para o dilema dos amantes, o ponto de virada, né, onde o louco vai se perguntar: eu sigo o que me ensinaram ou arrisco andar por onde ninguém me guiou? Se ele aceita, né, o conhecimento, todo esse conhecimento que ele recebeu cristaliza e vira sabedoria. Se ele rejeita, nasce um novo caminho, incerto, né, mas só dele, nem certo nem errado, apenas incerto. E quando o louco chega nessa altura em que ele aprende a questionar e discernir, o hierofante assume então a sua segunda forma, né, marcando o fim da fase passiva da jornada e o início da fase ativa. O hierofante aqui, ele é um portal de transição, que fica em cima da linha que divide uma fase da outra. Né? Na iniciação antiga tinha 3 etapas: a purificação, que é deixar o velho mundo, a instrução, que é receber o ensinamento, e a consagração, onde o iniciado se torna agente da tradição. O hierofante governa a segunda etapa, né, da instrução, receber o ensinamento. Ele é o limiar entre quem você era e o que você vai se tornar. Então, nesse ponto, o Papa deixa de ser só o mestre externo, né, e passa a ser o mentor que habita em nós. A nossa ética pessoal, o grilo falante, né? A voz do hierofante é a consciência moral da cultura e da tradição que a gente assimilou e internalizou, né? O código interior que vem da socialização e da educação espiritual. Aí é que nessa segunda fase, o hierofante é a voz do mestre externo que se tornou nossa consciência pessoal, né? Ele aqui é o elo entre o mundo herdado e o mundo escolhido, o guardião da última estrutura, antes que o louco entre no território das escolhas conscientes, né, do dilema ético, dos relacionamentos, e é o primeiro grande portal da jornada do louco. A partir dele, o louco começa a perceber que existe algo por trás da aparência, da forma das coisas, né? A realidade simbólica se revela, tudo vira linguagem, a linguagem vira ritual. No hierofante, o louco entra no mundo simbólico dos rituais, da ética, da reverência, da escuta. O hierofante vai testar aqui se você vai seguir cega ou conscientemente. Né? Passar por ele significa assumir responsabilidade pelo seu caminho espiritual. Você sai da infância da alma e entra na escola dos símbolos. Por isso ele é guardião de um templo aberto. Ele não impede ninguém de entrar, mas ele exige disciplina e dedicação para continuar. Todos os arquétipos que a gente estudou até agora são imensos, né? E a sombra deles tem a mesma proporção. O tamanho do Papa ainda é maior do que o dos padres na frente dele, e a sombra dele pode ser colossal. A história está aí para provar. Corrupção, perseguição, silenciamento, violência em nome da fé. A sombra de muito poder é sempre catastrófica. A sombra dele e do imperador são as sombras da política e da religião. A sombra dele é uma instituição corrompida, controladora, poderosa demais. Né? No aspecto inferior, o Papa é a hipocrisia, é o abuso de poder, o fanatismo, é dogmatismo, tradição que oprime, valores distorcidos, né? Também se manifesta como ignorância espiritual, canais fechados, confusão, fake news, discurso de ódio com filtro de autoridade, bolha ideológica, ou simplesmente não fazia a mínima ideia do que está acontecendo. O hierofante é regido por Touro, signo fixo de terra, fala de permanência, tradição, estabilidade. Ele não tem regência planetária direta, então ele não está ligado com Vênus, só com o signo de Touro, tá? E como Touro, o Papa guarda tudo que é sagrado, mas também traz o risco da rigidez, da repetição sem alma, né? Invertido, ele é o julgamento que condena, que aponta o dedo para os vizinhos, para os amigos, para qualquer um que pense diferente, né? Ele é o cancelamento moral.
Quando ele está em desequilíbrio, a gente se torna dependente da aprovação dos outros ou de um sistema de crença, né? Do seu sistema de crença, no caso. Tipo dependência, apego por pastor, religião, guru, livro, enfim, medo de pensar por si mesmo, né? É repetir doutrina sem entender de verdade. A sombra do hierofante é a falsa sabedoria, quando a pessoa transmite regra, mas não vive espírito, né, por trás dela. O Papa comunica, mas também excomunga. Tem uma lenda que se a mão do Papa faz o gesto de bênção dele, aqui ó, esse gesto de bênção dele, no meio de uma cerimônia, né, essa pessoa é amaldiçoada. Esse mito é o puro suco do medo ancestral do uso corrompido da autoridade espiritual. A sombra do hierofante é quando a tradição vira tirania porque a gente tem medo de pensar sozinho, e isso alimenta a forma mais profunda da sombra do hierofante. Ele é o arcano que fala assim, a tradição é essa, pá, você escolhe agora o que você vai fazer com isso, né? Na polaridade positiva, ele nunca vai te exigir submissão. Se ele fosse exigir alguma coisa na forma positiva, né, seria consciência, pesquisa, dedicação aos estudos, né, tanto acadêmico quanto espiritual. A gente fala de padre, pastor, mas o tarólogo também é uma das manifestações do hierofante, né? E quando esse arquétipo faz sombra nos nossos intermediários, seja ele cristão ou esotérico, vidente, o que for, essa mediação entre o mistério e a comunidade vira controle e o ensinamento vira acesso condicionado. É aqui que, falando do nosso grupinho específico, né, no caso o tarólogo sombrio, entra na mesma caixinha dos coaches, né, dos pastores da Igreja do Divino Lucro. Não porque eles cobram, porque tem que cobrar, né, mas porque exploram. Quando a vulnerabilidade é de quem busca orientação, que é uma parte legítima do processo iniciático, passa a ser usado como critério de preço, por exemplo, quando o tarólogo percebe que o consulente tem, por exemplo, uma realidade diferente e não cobra pelo trabalho, mas cobra pelo estilo de vida do consulente, ele deixa de refletir um cuidado ético e passa a ser baseado no quanto que você pode tirar de quem busca. Aqui o hierofante não inicia, ele retém. Né? Desse jeito ele não orienta, ele hierarquiza e elitiza. Ele não é mais ponte, ele vira pedágio. Então quando o tarólogo começa a atender melhor quem paga mais, a cobrar valor diferente pela mesma orientação, a julgar o valor do consulente pela aparência, pelo bairro que ele mora, pela forma dele falar, de se vestir, o sagrado já aqui deixou de ser ponte e virou filtro social, cara. Nesse ponto, a espiritualidade aqui passa a reproduzir as mesmas desigualdades do mundo material. O templo sagrado que devia acolher começa a excluir. O ensinamento que devia libertar passa a distinguir quem vale mais, quem vale menos. E o mediador, a gente como tarólogo, que deveria servir a comunidade, né, e ser um exemplo de ética, passa a reforçar hierarquias que não têm absolutamente nada de sagradas. Né? Aí o hierofante não está mais ensinando e iniciando, não, ele está explorando e discriminando. Né? E a gente, né, como mediador, perde exatamente aquilo que justificava a autoridade e a nossa função. É a confiança iniciática. O hierofante iluminado interpreta símbolos, né? E não impõe destino ou julga. Ele amplia a consciência e não restringe acesso, né? Ele incentiva a autonomia e não culpa ou medo. Quando ele age na sombra, o que se perde? Não é só a ética profissional, é a função arquetípica do hierofante como intermediário entre mistério e comunidade. Né? E se você está aprendendo um tarô comigo, guarda isso com carinho. Um dia vai chegar a sua vez de ocupar esse lugar. A sua vez de interpretar símbolo, de ouvir histórias, né? De ser procurado por alguém com dúvida, com medo ou em busca de sentido.
E quando essa hora chegar, cobre sim pelas suas leituras, né? E cobre o quanto você achar que deve, porque quem estudou e investiu tempo, foco e dinheiro para aprender tarô foi você. E o investimento que o tarô pede de todas essas coisas não é pouco, né? Mas seja ético, honre a tradição que você vai representar. Lembre quando chegar a sua hora que o tarô, o tarólogo, ele representa uma tradição que carrega o peso do sagrado, né? Não explore, não discrimine ninguém pelo CEP, pela vida que a pessoa leva, né? Não vou nem falar para você não discriminar por gênero, essas coisas, né? E condição social. O tarô não vai te colocar acima de ninguém, né? Ele te coloca entre o mistério e entre quem busca. E para ocupar esse lugar, você precisa ter humildade, responsabilidade, mas acima de tudo, você precisa ter ética. Ensina para libertar, não para prender. Orienta para que o outro caminhe sozinho, porque no dia em que você usar o sagrado para discriminar pessoas, você está traindo a função que um dia foi confiada a você. Bom, sobre casamento, o Hierofante não fala de amor ou sentimento. Isso é do reino da imperatriz ou dos amantes, né? Aqui ele fala de comunicação ritualizada, de compromissos formais, contratos, obrigações sociais. Ele representa o ritual, tá? Não a paixão. Por isso ele sempre aparece em tiragens sobre casamento. O Papa, ele senta entre duas colunas, né? Como a gente já viu, também igual sacerdotisa, mas elas são cinza, né? É a combinação de preto e branco, e é a cor da sabedoria. No tarô, toda vez que você vê cinza, é representação de sabedoria. Às vezes você vê no fundo da carta, às vezes em um objeto, na vestimenta, sempre sabedoria, tá? Na carta, a figura mostra ele fazendo um gesto de bênção, né? Um mudra indiano muito antigo que significa: o que você vê não é tudo que há. Então essa carta tem muito a ver com o sentido e o significado por trás das coisas. A coroa de 3 camadas aqui representa a autoridade no mundo da forma, do corpo, né? A autoridade no mundo psíquico, da alma, e a autoridade no mundo espiritual, do espírito. É uma ascensão de níveis, né? Por isso a figura é sempre mostrada acima de 2 iniciados. Mas ele não é superior como pessoa, e sim como função sagrada, tá? A cruz de 3 pontas também mostra a hierarquia do conhecimento físico, social e espiritual, né? Ele como guia que conecta a tradição à prática, a ética à consciência e o humano ao divino. A cruz inteira mostra a hierarquia e a integração entre os 3 planos, né? A superior, do meio, a mental, espiritual e física, né? Que é exatamente a função do Hierofante de transmitir conhecimento que permite que a gente consiga conectar todos esses níveis. A letra hebraica associada com esse arcano é Vav, que significa prego ou gancho, um ponto de conexão, né? Assim como a letra E na gramática, né? Liga palavras, ideias, tipo eu e você, né? Vav simboliza o elo entre 2 mundos. E o Hierofante é esse gancho que une aquele que busca com o conhecimento sagrado. A Sefer Yetzirah deu para a letra Vav o atributo da escuta interna. E não por acaso o signo, né, que rege esse arcano, touro, rege também o pescoço e os ouvidos. Na carta a gente vê 2 padres se preparando para a iniciação, né? Um usa estampa de rosa e o outro de lírios. Isso é para mostrar que existem 2 motivos legítimos, né, para buscar conhecimento espiritual. As rosas representam paixão, desejo, né, fervor, e os lírios representam razão, pureza e serenidade. Quer você busque pela emoção ou quer pela intelectualidade, ambos os caminhos são vantajosos, né? Eles têm o mesmo valor, ok? Porque o conhecimento verdadeiro, ele se adapta a quem busca com sinceridade. As chaves cruzadas são um símbolo de poder, né? De poder de abrir o que está trancado e fechar o que não deve ser profanado. Essa chave significa um conhecimento exotérico, né? Aberto, e conhecimento esotérico, fechado.
O conhecimento está atrás de portas fechadas, mas as chaves estão ao alcance de quem quiser abrir, né? No alcance dos dois padres aqui que estão se iniciando. Essas chaves em alguns decks, aqui ó, ela parece prateada e dourada, né? Porque elas abrem portas diferentes de conhecimento, o externo e o interno. O externo é o conhecimento do mago, tá ligado ao sol, ao consciente, à ação, né? É aquilo que a gente aprende pelas formas e métodos, né? E pelos símbolos visíveis. O interno é o da papisa, ligado com a lua e o inconsciente. E é a compreensão, né? O entendimento através da nossa prática e assimilação daquilo que foi ensinado, né? E o tarô ensina que só quando a gente une esses dois, existe conhecimento verdadeiro. Nos baralhos inspirados no Rider-Waite-Smith, as duas chaves elas aparecem douradas para indicar que quem segue o ensinamento externo não tem acesso ao conhecimento oculto, né? Ele fica escondido, fechado para quem se limita só ao ensinamento exterior. O conhecimento interno é quando você absorve as leis por trás dos símbolos, né? Quando você entende a função de cada elemento, as relações entre eles e a ordem e a necessidade dessas coisas, né? É tipo eu explicar o verbo to be em inglês, né? Por exemplo, se eu te disser, use am com I, is com he, she, it, are com you e we, você pode até incorporar isso e repetir. Mas se você não entender que is é singular, are é plural, am é sua primeira pessoa, você limita a sua autonomia, né, de usar o verbo to be. E não ia conseguir usar isso fora desse contexto, né? Sabendo que está por trás dessa regrinha, você não precisa mais decorar a tabelinha, né? Você consegue usar o verbo to be em outras situações, e você consegue até perceber quando e por que alguém, né, pode estar falando errado. Então, a experiência interior é essa assimilação, quando o que você aprende deixa de ser só uma informação solta e decorada, né? Para isso precisa de tempo e de estudo, né? Precisa de repetição, de comparação. Aí, né, praticando e depois desse tempo, você simplesmente bate o olho e saca. O cérebro já reconhece o padrão na hora, porque o conhecimento virou experiência, já está integrado em você, né? Com a mesma fluência que você tem de ler um texto ou ouvir alguém falar em português. O conhecimento externo, ele te ensina a forma, né? E o conhecimento interno te dá autonomia para entender e usar o que você aprendeu de forma livre e até criativa. Né? Dentro do exemplo de inglês, é quando você não precisa mais usar a frase pronta que você aprendeu na escola e começa a usar a sua própria forma de se comunicar. No tarô, é entender uma combinação sem precisar, né, olhar no livrinho, de saber por que esse arcano é isso e não outra coisa, usar o arcano em níveis e assuntos diferentes. Numa boa representação do arcano 5, tudo na imagem sempre vai remeter à mediação entre o humano e o divino. Hierofantes vem do grego hiero, que significa sagrado, e fano, que é revelar, fazer aparecer, né? Ou seja, que ele faz o sagrado aparecer, que mostra o invisível dentro do visível. E essa é a definição perfeita, até para explicar por que ele é a Terra, né? A dimensão onde o invisível se torna forma. Então, o elemento dele pode parecer à primeira vista, né, por causa da comunicação, mas ele não é só pensamento e fé. Quando ele fala, não é discurso criativo, é repetição da tradição, né, é ritual, tipo eu vos declaro marido e mulher, eu te absolvo dos seus pecados, 1 mais 1 igual a 2, B com A é Bá, é chão firme, e isso é super terra. É interessante que até nisso ele é o oposto da sacerdotisa, né? Água e terra, opostos complementares e tal. Então, o 5, né? Falando do número dele, é o ponto de tensão entre a estabilidade do 4, do imperador, e o caminho para o 6 dos amantes, né? Que é a harmonia. Trazendo uma crisezinha de identidade básica, e afinal ele é o número da transição e do questionamento, né? Então, naturalmente, ele se torna também o número do caos criativo, quando as sinapses começam a explodir no cérebro, que nem pipoca na panela, fogo de artifício, né? Lembra de uma situação específica, de como você se sentiu quando te contaram ou te ensinaram uma coisa
tão incrível que explodiu sua cabeça e você nunca mais viu o mundo na mesma forma que seus pais te ensinaram, é o exemplo mais perfeito dos 5 rompendo o quadrado do imperador. Nossa, dava até para fazer um vídeo à parte para falar só sobre isso aqui que eu vou falar agora, mas só para esclarecer quem já sabe alguma coisa de tarô e cabalá, porque tem muita gente iniciante que confunde isso. Acho que talvez por causa dos números dos arcanos anteriores, né? Porque até agora os números dos arcanos, eles não tiveram nenhum conflito relevante com a energia da Sefirot, da Árvore da Vida. Mas o arcano 5 não está associado com a Sefirah 5 da Árvore da Vida, Geburah, tá? A gente usa o número do arcano para estudar simbolismo associado com numerologia e até agora tudo certo, nenhum arcano, né, anterior levantou conflito entre a numerologia do tarô e a estrutura da Kabbalah hermética. Tem ali uma tensãozinha na sacerdotisa, mas ainda assim não era contraditória. Mas no 5 aqui, no Hierofante, bate direto com a Sefirah 5. E aí quem não entende direito a associação dos arcanos com a Árvore da Vida pode achar que são a mesma coisa, mas não são, tá? Na Kabbalah hermética, arcano maior não está aqui na Sefirot, né? Eles estão nos caminhos aqui da Árvore da Vida, né? O 5 do Hierofante na Kabbalah significa momento da passagem, né? Ponto de mudança estruturada, primeiro passo de consciência, né? Que sai da infância espiritual, é o 5 da jornada da alma, não o 5 da Árvore da Vida, tá? Ele é o símbolo do casamento sagrado que vai criar algo novo, que une 2 mundos, que une ensinamento e discípulo, tal, aquilo que a gente já falou, né? Lógico que o 5 do arcano não tem uma qualidade e vibração completamente discrepante e diferente da Geburah, como se fosse outro número, mas seria como uma Geburah simbólica, né? A força que rompe a estabilidade do 4, o impulso que move o louco em direção à escolha do 6 para os amantes. O arcano 5 sendo o ponto de tensão que vai mover a gente para o próximo portal. Esse 5 aqui é a energia do insight que faz a gente perceber a diferença entre receber e discernir, tá? O 5 do arcano do tarô é o número da iniciação espiritual. A primeira grande virada de consciência que ensina a gente a parar para pensar e para refletir antes de tomar uma decisão, né? A procurar o conselho dos mais velhos, de alguém com mais experiência, para daí a gente então, munido da sabedoria do Hierofante, ser capaz de agir e decidir da melhor forma para a gente. Então, só para deixar bem claro, nenhum arcano maior está dentro de uma Sefirah. Nem o 5, nem o 10, nem o 1, nem o 20, tá? Na estrutura cabalística hermética tradicional, os arcanos menores são as expressões diretas da Sefirot nos 4 mundos, tá? Das bolinhas aqui, né? Mesmo número não significa a mesma energia quando ele aparece em espaços simbólicos diferentes, tá bom? Em planos simbólicos diferentes. O 5 é sempre número de prova, crise, né, de ajuste, choque de realidade, mas isso se aplica literalmente ao 5 dos arcanos menores, não ao Hierofante diretamente, tá? Quando o Hierofante sai numa leitura, ele só se relaciona com algum tipo de tensão se tiver invertido, né, como qualquer outro arcano, senão ele traz uma energia muito bonita e positiva, afinal ele é o caminho que liga a Sefirah da misericórdia com a da sabedoria divina, né, recebe Hokmah. Nada nem a ver com a Geburah que está ligada com Marte. A energia desse 5 aqui tem energia sacerdotal, né, de ensinamento e tal. As associações com a Árvore da Vida, com o tarô, elas não são aleatórias, elas seguem uma lógica muito rígida, né? Cada uma das 22 letras hebraicas vai se encaixar perfeitamente em um caminho específico. A astrologia atribuída aos arcanos maiores que determina exatamente em qual caminho cada carta entra, né? Quem que tentou colocar os arcanos maiores nas Sefirot, nas bolinhas aqui? Foram alguns ocultistas modernos que não sabiam Kabbalah hermética direito, tentaram fazer uma correspondência pelo número da carta e publicaram isso como teoria nova, mas nenhuma tradição séria faz isso, tá? Então, voltando ao 5 do Hierofante, assim como um é um ponto, o 2 é linha reta, o 3 é triângulo, o 4 é quadrado, o pentagrama é a fórmula do 5, é a forma do 5, o número que representa o homem perfeito, um microcosmo humano, simboliza
cabeça, 2 braços, né? 2 pernas, ou seja, o pentagrama é vivo. O 5 equilibra matéria e espírito, ele não é só Deus, nem só a natureza. É o ser humano, nós, tentando entender Deus e a natureza através da nossa própria consciência. O número 5 é o portal da transformação por causa disso, porque ele traz a força que impulsiona a gente a romper com a inércia, né? Questionar e acordar para o novo. O Hierofante e o 5, então, eles fazem também referência à quebra do quadrado, como eu já mencionei, né? O quadrado é o símbolo da estabilidade perfeita, a forma mais sólida e previsível, né? E organizada do mundo material. O arcano 4 é literalmente o quadrado da existência, a janela que molda a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente viu no vídeo do Imperador, né? O arcano 5 Hierofante é o número seguinte a esse quadrado. Ao mesmo tempo em que ele perpetua o conhecimento de boca a ouvido, esse mesmo conhecimento também rompe a estrutura e a estabilidade rígida, né? E tira a gente da nossa zona de conforto, porque ele introduz o espiritual dentro do mundano e vai criar crise, transição e expansão. Quer um exemplo prático? Um dobrador de éter, pelo menos, vai ter que chegar até o vídeo do arcano 5, esse do Hierofante, para saber que o pentagrama não é um símbolo satânico. E isso é muito legal, né? Porque conhecimento ilumina ao mesmo tempo em que incomoda, porque ele ilumina vários enganos que a gente carrega como verdade. Então, por isso, na tradição pitagórica, na filosófica, na tradição esotérica também, o 5 é o número da mudança, o número da quebra da forma fixa, né? O movimento depois da estabilidade. A porta, o pentagrama é literalmente um portal, mas não porta para a vida como imperatriz. O Hierofante é a porta do sentido e da nossa iniciação numa ordem, né? Que também é diferente da iniciação do mago, que é a iniciação em si mesmo, da consciência desperta, né? O mago não transmite a transmissão, não transmite tradição, ele não tem mestre, né? A iniciação do 1 é solitária e interna, e a do 5 é coletiva, simbólica, ritualizada, né? Entre linguagem, mito, doutrina, ética, pertencimento, tal. Por isso o arcano 5, ele sempre traz questionamento de crença, necessidade de aprender com uma autoridade superior, né? Dogma versus sabedoria, mudança interna, choque de visão de mundo. O número 5 é crucial para entender a função espiritual do Hierofante, né? Ele vem rompendo o quadrado perfeito, a forma rígida do mundo humano do Imperador, e introduz movimento dentro do estático, né? E espírito dentro dessa estrutura aqui. Ele é o sopro espiritual entrando na estrutura humana. O Hierofante é literalmente a quebra do quadrado do Imperador. Tá? Então, por isso o 5 é chamado nas tradições esotéricas de quebra do quadrado. Quando a ordem estabelecida já não basta mais, né? E a gente, como buscador, quer mais do que as regras que a gente conhece. O Hierofante é essa ruptura, que desafia o conforto do ego, né? Que apresenta um conhecimento que não nasceu de você e obriga você a confrontar aquilo que está acima das suas certezas. Esse é o momento em que a estrutura começa a se abrir para o transcendente, né? A porta que o mundo que você herdou no 4, né? E o mundo que você vai escolher no 6. Né? No 5 a jornada vai perder a rigidez e ganhar significado. Aí o quadrado se rompe e nascem os caminhos. Tipo, a gnose não é o hierofante em si, ela é o conteúdo sagrado, né? É o conteúdo do sagrado em si, né? O hierofante entra exatamente aqui preservando e transmitindo a gnose dentro de uma tradição, né? Agora, o templo é o espaço institucional do hierofante, não é o conhecimento, é a estrutura que abriga esse conhecimento, né? O templo é o ambiente simbólico do arcano 5. O hierofante fala a partir do templo, né? O lugar onde rolam os rituais de passagem, que acolhe a comunidade, que protege o saber, né? E acima de tudo, mano, o templo é o nosso corpo. O maior templo somos nós. Então a gnose é o conhecimento que é revelado. O templo é onde esse conhecimento é encontrado e revelado. E o hierofante é quem revela esse conhecimento. Beleza? Meditar nesse arcano desperta o nosso professor de filosofia interior.
né? Aquele que não dita regras, mas que guia com sabedoria. Como ele diz, busque somente o inacessível e o impossível dentro de você. Não busque por um mistério que pode ser escondido por homens. Busque pelo mistério dentro de você. O caminho está em você. A verdade está em você. E o mistério está em você. Qualquer um que queira pode ouvir a voz. Mas como tudo, isso exige preparo. Você também pode ouvir a voz que te guia pela vida. E o Hierophante vai te ajudar a sintonizar com essa voz interior. Enfim, este foi o meu apanhado de cartas e ideias e conceitos para este arcano. Espero que você tenha gostado. Se inscreva se quiser, dê um like se gostou. E escreva nos comentários o nome do seu hierofante pessoal favorito, se você quiser. E que você nunca se esqueça, quem dobra o éter, dobra a si mesmo. Até o próximo portal. Vatskaresamadeshta.